Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai você? Vamos à nossa terceira reflexão sobre finanças. Se você estiver sendo edificado, curte e compartilha. O tema de hoje é dízimo. A quem pertence? Acho interessante, diante de tanta clareza bíblica, ainda ficarmos nos perguntando se daremos o dízimo ou não. Como se fosse algo nosso, uma opção. Desde muito cedo, eu entendi o princípio de dizimar como algo automático. Queira ou não, goste ou não, muito ou pouco. Simplesmente Deus planejou assim. 10% de tudo o que Ele me permite produzir pertence a Ele. Pronto e ponto. Se pertence a Ele, não é algo que tenho que sentir que devo fazer, é algo que devo fazer sem sentimentos mesmo. É a decisão de ser honesta com aquele que me mantém viva e me dá forças e sabedoria para produzir. Algumas correntes dizem que o dízimo é uma coisa do Velho Testamento e que na Nova Aliança não é mais necessário. Eu concordo em parte. Na verdade, a Nova Aliança diz que tudo é dele, não apenas 10%. Portanto, dizimar torna-se o mínimo que devo fazer dentro da essência da Nova Aliança, em que a minha vida não é mais minha. Eu a dou para aquele que morreu em meu lugar. Posso dizer que sempre fui dizimista, desde que eu era estagiária na faculdade. Não devo me orgulhar disso e não sou melhor que ninguém por isso. Apenas entendi e pratico. 10% é dele e eu não posso reter o que é de ninguém em minhas mãos ou gastar como bem entendo. Isso seria roubo. O judeu é um povo próspero e um de seus fundamentos é ser dizimista. Eles entendem isso muito mais do que sentem. As pessoas que me influenciaram em minha vida cristã, elas mantêm-se comprometidas com essa devolução mensal a Deus do que a Ele pertence até hoje. Interessante que algumas delas moram no mesmo lugar, não têm carro do ano e nada extraordinário financeiramente. Lhes aconteceu até o momento, mas nunca mendigaram o pão e sempre tiveram a provisão divina em suas mesas. Portanto, dizimar é apenas o primeiro ato de obediência na vida financeira, não o último. Ninguém deveria se orgulhar disso, pois a lógica é: ninguém deve se orgulhar de cumprir aquilo que é uma obrigação. Mas há pessoas que não dizimam porque acham que ganham tão pouco que vai lhes fazer falta e não fará diferença para Deus. Há aqueles que não dizimam porque acham muito para Deus que não precisa de nada. Lamentável engano. Quando eu devo a alguém, não posso me permitir deixar de pagar esse alguém pela simples conclusão de que ele não precisa. A dívida transcende essa informação, por mais verdadeira que ela seja. Há aqueles que não dizimam porque se colocam na posição de julgar aqueles que recebem o dízimo do Senhor, discordando de como esses valores serão administrados. Isso também não os faz menos devedores. Fique imaginando quanto rigor Deus terá quando cobrar aqueles que recebem seus dízimos em sua casa. Não devemos deixar que esse detalhe nos prive de sermos honestos com o que pertence a Deus. Apesar de ser dizimista fiel, passei por muitas batalhas, especialmente dívidas e juros. Na verdade, o erro estava em como eu estava administrando os 90% que ficavam em minhas mãos. Aí entra a mordomia. Não é algo automático. Dizimei e agora Deus tem a obrigação de fazer o milagre em minha vida financeira. As coisas não acontecem assim. São princípios em cima de princípios que devem ser observados com disciplina e temor. É claro que dizimar nos coloca numa posição bem mais favorável, pois estamos quites com Deus. Não é uma questão de darmos algo nosso para Ele, é questão de entregarmos a Ele o que já é dele.
Fazer isso nos torna formados no ABC de finanças e não pós-graduados. O dízimo pertence a Deus, a pessoas que ainda não entregaram suas vidas a Jesus e já entenderam isso. Uma vez eu estava conversando com uma médica enquanto ela me atendia. Ela falou-me que não era evangélica, mas que todos os meses ela entrava numa igreja evangélica para depositar o dízimo, pois sabia que era de Deus e não dela. Quantos cristãos ainda não discerniram isso e estão roubando a Deus? Eu e você não devemos dizimar porque a igreja precisa, porque o pastor precisa, porque a construção do templo precisa, nem mesmo porque Deus precisa. Devemos fazê-lo porque não podemos usufruir daquilo que, biblicamente, não é nosso. Dizimar não é algo voluntário, é algo diferente de ofertar. A oferta é algo que me pertence e eu posso dar ou não. A Bíblia diz que feliz o que dá oferta com alegria. A oferta é fruto de gratidão ou mesmo de generosidade diante das necessidades da obra de Deus ou de pessoas em específico, como é o caso de missões e ação social. Oferta envolve coração e é algo que não deve ser imposto de forma alguma, pois deixa de ser oferta quando é imposta. Falarei um pouco mais sobre oferta em outra oportunidade. Meu desejo é que você compreenda o dízimo como algo inquestionável. Se Deus planejou deixar em suas mãos 90% do que você produz, é porque Ele sabe que será suficiente para as suas necessidades. Fico impressionada com a justiça de Deus. Ele não colocou um valor, mas um percentual. Isso coloca a todos no mesmo patamar de obediência, para que ninguém o acuse de explorador. Eu tenho um sonho de ter o dízimo sempre crescente, pois sei que assim estarei sendo uma boa administradora do que ele me dá. Meu desejo é que você decida obedecer, que os que receberem os valores tenham temor diante do dono e que seja apenas o começo da virada em sua vida financeira e espiritual, cumprindo esse princípio bíblico elementar. Deus nos abençoe e abra nosso entendimento. Por hoje é só. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.